Olá, vamos de volta aqui com a história do Vril. Nós terminamos o último vídeo com a promessa de falarmos sobre como era a sociedade Vril, como era a vida dentro daquela cidade subterrânea. Muito bem. Nós vamos conversar. Eu tinha dito que não ia ler o livro, mas não tem como não ler o livro, senão as pessoas não vão entender muito da história, nem as suas bases, né? Como é que essa história toda começou e veio a fazer essa revolução em sociedades futuras, né? E hoje o que se escreve de Vril é impressionante, que tem de livro e gente especializada no assunto. Como eu disse, quase ninguém cita o autor, o criador da história, ou o suposto criador, né? Então o Vril ele podia ser usado, como nós falamos, como meio de destruição. Ele podia ser usado como meio de como uma força criativa, uma força destrutiva. Então era preciso muito cuidado com quem a empregasse. O uso do Vril requeria um autodomínio muito grande, num mais alto grau. E perder a calma poderia ser uma coisa desastrosa, né? Imagina, a gente com a força dessa nas mãos. Puxa vida, eu faria uma limpeza. Bom, o resultado, como nós vimos, podia ser uma coisa muito boa e podia ser um desastre total. Então, quando olhamos para dentro de nós podemos ver que existe a possibilidade dessa energia ser desenvolvida dentro de cada um. De cada um de nós pode ter essa energia. Esse era o grande segredo, ainda é o grande segredo. Essa força que tem vastíssimas possibilidades, um poder mental fora do comum, inimaginável. Mas já foi previsto lá atrás por vários outros avatares. Vamos continuar então a leitura do livro, vendo como era a vida naquela cidade subterrânea, com o nosso herói no meio daquela confusão tecnológica que ele mal conseguia entender. Bom, nós vimos como o nosso herói se assustou quando viu a chegada de um ser das profundezas e o homem se aproximou dele e sentiu um tremor frio, um calafrio, e ele caiu de joelhos cobrindo o rosto. Quando ele sentiu que uma voz muito silenciosa e musical, numa linguagem que ele não entendia, passou a examiná-lo, prescrutando ele com um olhar bem profundo. E ele colocou a mão esquerda na minha fronte e, com o bastão, ele toca o meu ombro. E ele diz que esse efeito foi mágico. No lugar do terror, ele começou a ter uma sensação de contentamento, de alegria e de confiança nele mesmo, né? Então ele se levanta e falou na língua dele, no inglês, e aquela figura o ouviu com bastante atenção, mas balançou a cabeça como quisesse dizer que não entendeu nada. Então ele me pegou pela mão e me levou em silêncio a um prédio. A entrada estava aberta e não havia porta. Havia uma entrada muito grande, um salão imenso, iluminado, com aquela mesma luz que ele tinha visto do lado de fora. Uma luz estranha, difusa e com um odor, um perfume pelo ar. Era muito grande o lugar. Eu escutava sons de águas caindo, como se fossem pequenas cachoeiras, e pássaros voando, plantas, uma decoração muito bonita. Ele via um tapete fantástico no chão. Em todos os cantos parecia haver uma mistura de bosque com a construção. A figura, então ele diz que uma figura mais simples do que o guia dele. Nós lembramos que o guia tinha asas, umas asas que eram vestidas, umas asas que eram um aparato técnico. Não eram asas de anjinhos, como nós já comentamos, não eram os anjinhos de bundinha gorda batendo asas, como nós vemos nas figuras das igrejas católicas. Não. Eram asas técnicas, né? Mas ele notou que tinha uma figura com aparência mais simples do que a do guia dele, mas de forma humana, que estava perto da porta. Um ligeiro toque do guia, essa figura se deslocou com um movimento rápido, deslizando e passando silenciosamente por ele. Foi quando ele percebeu que aquela figura não era uma forma viva, ele chamava de autômato mecânico. Lembre-se, nós estamos em 1871, a descrição do personagem de Lipton vendo um robô. Então ele ficou espantado. Ele disse que o robô desaparece muito rápido por dentro através de umas cortinas.
E quando ele vê pela essa mesma abertura, surge um garoto. Nós vamos ver que as crianças e os jovens têm um papel muito importante na sociedade vril. Ele acha que o garoto deveria ter uns 12 anos de idade, muito parecido com o guia. Ele supôs que fossem pai e filho. Então a criança olhou para ele, soltou um grito de pavor. E o guia pega na criança e começa a conversar. Ele pega o tal bastão, e como se fosse uma ameaça, mas eles conversam e a criança veio depois, tocou e acariciou meu rosto, com uma evidente curiosidade. Então ele solta o que parecia ser uma risada, mas uma risada contida, porque nesse momento ele viu que o teto do salão se abriu, abriu um alçapão, uma plataforma desce, como se fosse, ele chamava o elevador, lembrando, estamos no século XVIII. Então eles entram nessa plataforma, a plataforma sobe e eles vão para um segundo andar, né, bem amplo. E através dessa, ele viu algumas portas e ele foi conduzido por uma dessas portas. Era uma câmara equipada com resplendor oriental, segundo ele. As paredes eram todas decoradas com aparentemente metais e joias, almofadas, enfim, como se fosse um sonho das 1001 noites. Ele viu aberturas grandes que davam para grandes varandas, com vista para aquela paisagem linda e iluminada, gaiolas com pássaros canoros, né? Pássaros que ele disse que nunca tinha visto na vida. E o cheiro, né? Um cheiro pelo ar, um perfume maravilhoso que invadia o ar. E aí ele vê também na descrição do livro vários autômatos daqueles que ele tinha visto no início. Então ele sentou num divã e ele tentou um diálogo, mas ainda continuava sentindo os efeitos dos golpes da pedra. Então ele começou a sentir uma fraqueza, acompanhada de dores na cabeça, dor no pescoço. Ele afundou no assento, ele tentou sufocar um gemido. Foi quando a criança chegou perto dele, com um olhar um pouco desconfiado, se ajoelhou, como se fosse dar-lhe algum apoio. Ele pegou uma das minhas mãos, aproximou dos lábios dele, depois soprou suavemente, respirando suavemente nas minhas mãos, na minha testa. Em alguns momentos ele descreve: a dor sumiu, uma calma sonolenta e alegre caiu sobre ele, e ele adormece. Olha, o nosso amigo continua com o relato. Ele diz que depois acordou, eu não sabe quanto tempo ele ficou dormindo, mas quando acordou ele sentiu-se perfeitamente restaurado. Ele diz que os olhos se abriram e ele viu então um grupo de formas silenciosas sentados ao meu redor, com um aspecto grave, como os orientais se sentavam, silenciosos. Foi quando, sem mais nem menos, um deles, também vestindo as asas, com aquela mesma expressão que ele chamava de rostos de esfinges, né? Eram todos muito parecidos, com aquela cor vermelha, mesmo tipo de raça. Só que esse era um pouco mais forte, grandioso no aspecto. Ele sentiu um pouco de medo. Então, ao mesmo tempo em que ele sentia medo, ele sentia uma sensação de segurança. Era uma mistura de sentimentos. Era uma calma no local, mas aquela coisa de quem está vendo, dando uma situação que ele jamais poderia ter imaginado. Então ele dizia que o rosto dos homens eram parecido com os rostos dos deuses esculpidos nas estátuas gregas, e não como os chorões cristãos, né? Aquelas imagens cristãs bem que a gente costuma ver nas igrejas, de piedade e sofrimento. Era uma expressão no olhar pacífica, suave. Quando ele sentiu a mão quente no ombro dele, que era da criança, ele dizia que nos olhos da criança havia uma espécie de grande piedade e ternura. E ele se afastou do toque, se afastou do olhar, ele ficou ainda estava desconfiado. Ele sentiu que a criança poderia tê-lo matado imediatamente, tão facilmente quanto um homem pode matar um pássaro ou uma borboleta. As crianças nessa sociedade teriam muito poder. A criança parecia espantada, olhando para ele e tal, mas os outros continuavam a conversar, e ele percebeu que eles estavam tentando descobrir como é que ele tinha chegado nas cavernas.
Eles provavelmente estavam discutindo a minha origem e como é que eu teria chegado na cidade subterrânea. Essa criança que havia tocado nas minhas mãos e soprado no meu rosto, ela mesma, depois de discutir com os outros e olhar um desenho que ele havia feito num bloco de papel, ele tinha levado uma agenda, uma pequena agenda, ele desenhou a lápis o que tinha acontecido, o abismo, o lagarto que comeu o amigo dele, e toda a história. Então essa criança vai para perto de uma das janelas, expande as suas asas e sai voando. Ela vai até o local onde ele disse que tinha caído e volta de lá com as cordas e os ganchos que eles haviam usado para comprovar a história. Então as coisas começam a mudar. Mas bem, resumindo, enquanto o menino foi buscar o material que ele disse que havia deixado no sopé do penhasco, ele sai para passear pela cidade. Ele fica espantado vendo as figuras, né? Como os edifícios eram separados uns dos outros com jardins brilhantes, uma vegetação rica, as flores sempre exóticas, né? Entre esses jardins, divididos um pelo outro por paredes baixas, ele via caminhando lentamente ao longo das calçadas os transeuntes, o povo que morava naquela cidade. Eles ficavam muito curiosos e se aproximavam do meu guia, evidentemente por seus gestos e olhares, dirigindo perguntas sobre minha pessoa. Em algum momento, a multidão se reuniu em torno de nós e começaram a nos examinar, a me examinar, como se eu fosse algum animal selvagem raro, e era, né? No entanto, eles preservavam sempre uma atitude entre o grave e o cortês, e depois de algumas palavras do meu guia, eles se moveram e nos liberaram. Apenas inclinavam a cabeça de uma forma respeitosa e voltavam para os seus caminhos com aquela tranquila indiferença. Em um dos prédios que ele descreve, que eles pararam, era um prédio muito grande, que era como se fossem grandes pirâmides, e dentro deles no espaço entre eles havia uma fonte muito bonita, de dimensões colossais, e que jorrava um spray que parecia fogo. Será que ele estava falando de plasma? Não sabemos. Mas ele dizia que era um spray de fogo. Ele entra nesse prédio e vê que haviam vários grupos de crianças, todas empregadas no trabalho, como se fosse uma grande fábrica, que havia um enorme motor na parede e fabricado com rodas, cilindros, que ele compara às máquinas de vapor que estavam começando a surgir em 1850 para cima. E ele faz essa comparação com as máquinas a vapor, mas eram ricamente ornamentadas com pedras preciosas e metais que pareciam emitir uma atmosfera fosforescente pálida de uma luz que se deslocava. Veja bem, parece muito com as descrições de plasma, né? Incrível. Muito bem, ele continua o relato que essa máquina misteriosa, né, existiam as crianças manipulando essas máquinas com várias tabelas, com cálculos, com algumas coisas que ele não conseguia entender, mas ele não pôde ficar muito tempo ali, ele não teve permissão. Apenas pelo olhar, eles se comunicavam dizendo: está na hora de eu ir embora. Muito bem, ele continuou com a visita. O guia continuou levando ele para uma outra galeria ricamente pintada, com uma mistura de ouros e cores bem difusas, e várias pinturas contando a história da raça Ana, né, que era o nome dessa raça. E lá a maioria delas mostravam crianças bem parecidas umas com as outras. Sempre essa coisa da raça muito parecidinha, né? Muito bem, ele continua descrevendo as figuras pintadas na parede. Nem todas tinham asas, haviam esfinges de animais, pássaros completamente estranhos, e sempre retratando a paisagem, os edifícios. E ele foi vendo a história dessa raça, né? Foi como se fosse uma sequência, né? Então logo depois ele entrou num quarto
em que ele soube onde ele iria ficar, onde ele seria hospedado, até que eles decidissem o que iriam fazer com esse visitante. E ele percebeu que era a casa, uma casa de família, que era da família do meu guia. E ele viu as pessoas agrupadas, né, para recebê-lo, e que ele supôs fosse a esposa, a filha e 2 filhos. Havia uma diferença, ele coloca uma diferença muito grande entre os 2 sexos, entre o masculino e o feminino. Embora as 2 fêmeas fossem de estatura mais alta e proporções mais amplas do que os dos machos, eles eram simétricos em seus contornos, nas suas formas. Tinha um estranho charme no rosto das mulheres. Ele dizia que a esposa não usava asa, a filha tinha uma asa, mas sempre as asas das mulheres, quando elas vestiam, eram maiores que a dos machos. Ele completa que o guia pronunciou algumas palavras e elas se levantaram com aquela suavidade, com aquela formalidade toda. Ele descobriu que era um atributo comum a essa raça, uma formalidade, uma educação, uma coisa meio britânica, né? Meio vitoriana. E no livro, esse capítulo se encerra com o nosso herói dizendo que ele pôde entender uma sílaba bem suave sendo pronunciada por eles, que era uma espécie de si, S-I, um S, que significaria, ele descobriu mais tarde. Seja bem-vindo.